Bom, meninas, para vocês que não conhecem ainda, Roberta e Thaís Bento, elas são mãe e filha e ambas são educadoras. Fora isso, elas são autoras de um livro, Socorro, meu filho não estuda, né? Adoro esse nome. E também são colunistas da revista Pais e Filhos, do Estadão, e falam o tempo todo aí com essas duas partes. Agora é o momento que as escolas estão começando a passar para os pais como que vai ser esse próximo momento agora. E tudo que está sendo passado é uma primeira iniciativa que a maioria das escolas estão flexibilizando e ajustando tudo conforme vai colocando em prática, porque é uma coisa que ninguém nunca vivenciou. Precisa ir ajustando, então nada é uma coisa concreta. Uma regra. Uma regra. Só que os pais estão tão ansiosos que aí estão já querendo saber os próximos passos, quando, na verdade, é um sinal bom. A escola ainda não dá os próximos passos porque está ajustando conforme a turma está andando, né? Então, eu decidi que a gente começar a nossa live pedindo aí, né, para que todo mundo tenha bastante paciência, bastante discernimento, para que juntos a gente olhe para a criança. A criança na frente da tela. O que nós aconselhamos é que, para as crianças, até o final do Fundamental 1, que seja até o 5º ano, não é adequado que elas tenham muito tempo de aula, de tela, por diversos motivos, não só pela questão da aprendizagem, mas também porque a gente precisa deixar tempo de tela para as crianças se distraírem, se divertirem, para que os pais tenham tempo também para manter o equilíbrio emocional. E esse é um ponto. O outro ponto é que a escola ensinar não significa que a criança está aprendendo. Então, tem muitos pais em escolas que nós estamos ajudando a montar esse plano e que a gente não, mas de maneira nenhuma a gente concorda do aluno ter o período de aula ficando online em casa. Isso não interessa nem a idade. O período de aula todo é muito para ele fazer na frente de uma tela. E quanto mais novo, a gente sugere menos tempo ainda de tela. Manda atividade, mas faz pouco tempo de tela. E aí tem muito pai que fica bravo porque acha que não vai dar, que a criança não vai dar conta do conteúdo, que o ano letivo não vai caber e que tem que dar esse conteúdo porque a escola da minha sobrinha está dando 5 horas de aula. E aí a gente fala, bom, então isso é ensinar. A escola está lá e estou ensinando e estou contando a hora letiva. Só que a questão toda que a gente, educador e pais, tem que pensar é no aprender. Então, o que é que eu faço para o meu filho aprender o máximo sem que isso se torne pesado demais para ele, pesado demais para a família. Se pesar demais para a mãe e para o pai, já estragou tudo. Porque daí o pai fica irritado, a mãe fica irritada, né? E que não gere um retorno depois, porque o retorno para a escola não vai ser aquela paz de opa, acabou, vamos correndo. Vai ser um desafio enorme. E se a gente deixar as crianças agora com uma overdose, sentindo que a escola veio, também, né? O peso que não tinha na casa veio para a escola, a gente não vence o desafio depois do retorno. Então, precisa de um equilíbrio agora. O quanto os pais, eles estão desesperados, querendo olhar o desempenho do filho, como que ele se envolve, e já cobrando da escola assim, mas meu filho não tá falando, ele não tá aprendendo. Olha, eu achei que meu filho sabia mais do que eu vi que ele tá sabendo. Mas só que o filho, com o pai aqui do lado, só o medo que ele tem de falar, de fazer errado, de parecer que ele não sabe, ele já trava mesmo. Criança de 9 anos de idade. E aí, os pais acham que estão sobrecarregados, mas assim, na ansiedade de participar, de ajudar, de garantir que o filho não vai perder nada, aí o pai está se sobrecarregando ainda mais e está jogando um peso para o filho, dessa pressão que ele tem. É importante a gente deixar claro que um momento de estudo, todos os dias de segunda a sexta, tem que acontecer. E daí, se esse momento estiver gerando estresse em família, aí precisa ajustar a rotina. Mas não é para tirar a escola da vida. Aí tem que batalhar por esse momento, não pode abrir mão dele. Porque ficar sem nada de conteúdo vai prejudicar. Não é o aprendizado daquele conteúdo em si, mas é o fluxo de aprendizado da criança até para quando as aulas voltarem. É possível aprender dessa forma? Então, assim, essa aula online ensina mesmo ou é só um período para a gente poder não deixar a escola de lado? Então, é assim, ó.
É possível, sim, mas não na quantidade, na velocidade, na intensidade que esse aluno trabalhava em sala de aula. E por isso que a Claro. gente precisa que o pai faça o papel de suporte, de apoio, de pai, de mãe e não de professor, para conseguir que a escola faça só o que realmente é a dose possível. Dá para aprender, sim, mas o que a gente recomenda para as escolas, para os professores, não é para pegar o seu Plano de conteúdo, aula. não, conteúdo, Ah, o currículo, e falar assim, ó, Uhum. eu tinha que dar isso aqui, é isso aqui que eu vou dar agora. Não, olha o que você tinha que dar, vê o que é conteúdo que você consegue aproveitar que o aluno está em casa, conectar com outra, pesquisa na sua casa, como vocês estão fazendo tal coisa, desperta nele o Sim, interesse por aquele conteúdo que você vai ensinar e deixa o que é mais complexo, que requer algum contexto que a escola tem, mas que em casa é mais complexo de conseguir, e deixa isso para depois. Dá para reorganizar e seguir num ritmo diferente. Dá para sim, sim. aprender, mas não precisa todo mundo e aprender. tudo isso pensando em alunos não da educação infantil. A educação infantil, Sim, o contato pela tela ou de aula à distância não é para aprender nada, é para ter o contato com o professor, até com o porque coleguinha, né? com um coleguinha, um vínculo com a escola, que é muito importante nessa fase, mas o aprender conteúdo nessa fase não tem que ser nesse momento. Até porque nessa fase o principal que eles vão para a escola não é o conteúdo em si. É uma coisa que É. não tem como passar pela tela, que é a convivência com os colegas, o aprender a dividir, o aprender a esperar a vez, toda a questão de vínculo que a gente está tentando só não perder. Daí aquela que você perguntou, é só para não perder? Daí na educação infantil Uhum. é. Na educação infantil, Tá. E o aluno, ele aguenta esse baque depois? Essa rotina mais acelerada depois? É Então, possível aprender também? por isso que agora não é o momento de fazer uma corrida que não existe, que tem muito pai achando que está existindo uma corrida de não tem para onde chegar. Mas agora é o momento de manter tanto o equilíbrio psicológico mesmo da família, quanto aproveitar esse momento para ajudar o filho a desenvolver habilidades que depois vão facilitar para esse momento em que a aula voltar e que vai ser mais pesado. Então, por exemplo, paciência, criar o Uhum. desafio de assistir com o filho um desenho, um filme ou uma série, só assistindo o desenho, só assistindo a série, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Enquanto está fazendo isso, o filho está desenvolvendo paciência que depois ele vai aplicar na hora de estudar, na hora de ter que focar na sala de aula. Senso de responsabilidade e memórias que precisa desenvolver nessa época. Então, inserir o filho nas rotinas domésticas da casa. O filho Sim. tem que ter responsabilidade. Isso vai ter uma consequência muito boa para quando as aulas voltarem. e Pode falar? Legal. E a criança que está na fase de alfabetização, nesse ponto, gente, assim, ó, precisa ajudar a desenvolver coordenação motora. Então, servir a própria comida, usar o pegador de macarrão, o pegador de salada, escrever, independentemente da escola, escrever uma cartinha para quando reencontrar os amigos, um cartão para mandar para o vô e para a avó, fazer a lista de compra. A criança que voltar com habilidade de paciência, persistência, senso de responsabilidade, prática de escrita e leitura, essa criança dá conta, porque as crianças se adaptam mais do que nós. Nós teremos mais dificuldade de nos adaptar a essa nova rotina do que as crianças. De pensar nesse momento para tentar ajudar o filho a desenvolver autonomia. Sim. Porque estando perto, a tendência é o pai fazer tudo. Pega o material, liga o computador, põe o link. Uhum. E as crianças... Gente, olha como eles são inteligentes no videogame, desde pequenininhos. Eles conseguem pôr o link, abrir o material. Então, isso que... Aproveitar esse momento que assim, a gente ganhou, mesmo não pedindo, para ensinar o filho a fazer isso, mesmo estando perto, não fazer por ele. A rotina faz, infelizmente, a gente olhar pouco os nossos filhos, né? É um momento que está na hora da gente olhar para os nossos filhos, entender os desafios deles, entender como que eles se relacionam dentro da sala de aula, entender como que eles se relacionam com o professor, as importâncias das atividades, né? Existe aí uma série de coisas que, nesse momento, está trazendo como oportunidade para a gente observar os nossos filhos. Quanto mais você faz por ele, não um desafio, menos chance você tem de dar um elemento que é muito importante para o aprendizado e vai fazer muita falta depois, que é o elogio autêntico. Porque Sim. a autoestima só melhora
quando a criança ou adolescente recebe um elogio por alguma coisa que de fato ele fez. E quando a gente faz tudo pelos filhos, está tudo sempre pronto, ele só chega, como ele chega e veste, ele não participa de organizar aquilo, a gente perde a oportunidade de elogiar e ele reconhecer que aquele elogio veio por alguma coisa que ele fez. É esse elogio que o cérebro transforma em energia, que é o que ele busca na hora que ele enfrenta um desafio de aprendizagem, que é muito grande para ele, é essa energia que está lá guardada e que faz a autoestima dele manter o cérebro ligado naquele aprendizado até que ele consiga entender. Então, se o teu filho ajuda a colocar a mesa de café, leva o prato dele na pia, guarda o brinquedo e você fala, olha, parabéns, tenho um orgulho muito grande do esforço que você colocou em ajudar. Isso vem de encontro com aquele livro da Carol Dweck, né? Ela fala, né, que o elogio fixo é aquele elogio onde você hipervaloriza a criança, né? Então você fala, parabéns, você é inteligente, é maravilhoso. No fundo, você não está reforçando aí o esforço dela, está simplesmente colocando ela num patamar de super inteligente. E o elogio crescente é esse elogio, né? Que você valoriza o esforço dela, né? E aí, através desse esforço, ela tem vontade cada vez mais de se esforçar para conquistar. E faz todo sentido, porque esse elogio fixo, ele não mexe na autoestima da criança. E o elogio pelo que ela fez é o que impacta na autoestima. E, em geral, as crianças de hoje em dia e adolescentes estão com a autoestima abaixo do nível que tinha que estar para ter uma relação saudável com o aprendizado. Pela alta exposição à tecnologia, a realidades que não são reais, elas crescem com a autoestima abaixo do nível que precisaria estar. Então, por isso que esse tipo de elogio é tão importante. E o que a neurociência cognitiva mostrou também é que esse elogio, o fixo, ele não deve, ele na verdade, ele cria uma pressão e um medo de não conseguir repetir aquilo que gerou o elogio. Porque esse elogio é o resultado e não o esforço. Então, quando uma criança, por exemplo, tem com uma nota 9 na prova e você fala, nossa, parabéns, você é muito inteligente, ele vai morrer de medo de tirar menos que 9 e você não achar mais que ele é inteligente. Se você olhar na prova e falar, olha, parabéns pelo esforço que você colocou, lembra aquele dia que você estudou, mesmo estando cansado? Lembra aquele dia que você acordou mais cedo? Aquele dia que você estava com preguiça, mas você estudou? Foi esse esforço. Então, parabéns por esse esforço. Não é pelo 9. E aí, na próxima, você vai se esforçar mais ainda. Sim. O que ainda também vai de encontro com o que vocês estavam falando, né, de trazer a criança para a atividade do lar, para desenvolver autonomia, desenvolver responsabilidade, né? Numa dessa, quando você faz isso, você também tem a oportunidade de mostrar para a criança que esse esforço dela em manter a casa organizada, esse esforço dela de se dedicar àquele período da aula, né? Essa dedicação que ela está tendo está contribuindo com a casa, está contribuindo com a família e automaticamente a gente também contribui para que ela se sinta fortalecida dentro desse processo. Isso. E daí vem o grande memória, né? E desenvolve também memórias quando ela ajuda em casa, que depois servem como base para o aprendizado formal, que chama memória de procedimentos, que é essa memória do passo a passo, de atividades que tem começo, meio e fim. Em geral, as crianças que estudam, que têm uma estrutura em casa, de alguém fazendo por elas essas questões domésticas, essas atividades domésticas, ela tem essa parte da memória, essa memória muito pobre. E isso prejudica muito, principalmente no aprendizado de exatas. E para ela conseguir enriquecer essa memória, precisa realmente fazer atividades com começo, meio e fim. Então, qualquer atividade doméstica que a gente pensar tem, né? A gente pega um ambiente num contexto, transforma e ele fica de outro jeito. Pôr a mesa, lavar a louça, levar o lixo para fora, recolher o cocô do cachorro. Varal, tudo isso aí. E outra coisa é a sensação de eu sou capaz e eu gero sentimentos bons em casa. O jeito de retomar a energia do cérebro é o oxigênio, alimento e líquido. Água. Então a gente sugere que a cada meia hora levanta, vai ao banheiro, bebe água ou só faz algum movimento, volta a sentar. Isso oxigena o cérebro e esse oxigênio se transforma na energia para você conseguir ficar totalmente focado por mais um período. Rô, tá, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse intervalinho aí, né, porque algumas estão fazendo isso, 20 minutos de conteúdo, dá uma pausa, depois faz mais aí um período de conteúdo. Né, e aí tem esses intervalinhos. Nesse intervalo, muitas crianças vão para frente da TV. Muitas crianças vão fazer algumas coisas que, obviamente, ainda é muito mais legal que estar estudando.
né? E aí tirar a criança da frente da TV está sendo um desafio. É ideal que nem coloque a criança na TV? O que nesse intervalo é possível fazer para, de fato, a criança entender que ela tem uma pausa, porém ela vai retornar? E o que ajuda muito nessa situação que você colocou da TV ou videogame é estruturar uma rotina, sentar com seu filho, montar junto com ele. Então, vamos supor que seja todo dia das 8h30 às 10h30 seja o horário da escola. Vai colocar lá, das 8h30 às 10h30 horário da escola. E aí, combinar com ele. Bom, como tem o intervalo, no intervalo, o que é que você quer fazer? Não pode tecnologia, porque ele já está na tecnologia tendo aula. Então, a TV, durante essas 2 horas, seja das 8 às 10, durante o tempo que ele tem de aula, a TV não é uma opção. Ele pode fazer outra coisa. Vai brincar de carrinho, vai montar um quebra-cabeça, vai fazer outra coisa, mas não mudar de tela. Pode ser que ele não saiba o que fazer fora da TV e do celular ou do que for. Então, aí entra isso que a gente fala que o pai tem que fazer o papel de pai e não perder o foco e virar o professor, que aí é esse momento que acaba falhando, que é o papel de ensinar para o filho brincadeiras no concreto, ou pintar, ou desenhar, ou montar, construir um jogo da memória, dependendo do que você gostar, conseguir resgatar brincadeiras do seu tempo para ensinar para ele é muito importante agora, porque no automático eles vão para as telas mesmo. E filho, olha, vamos comemorar porque foi tão legal você ter conseguido. Não, não é fácil, você está de parabéns, estou orgulhoso. Ele vai esquecer ao longo do dia disso. Quando for à noite, você liga para alguém, liga para a avó, para o tio, finge que tem alguém na linha, finge que você não está vendo ele ali atrás e mãe, você não acredita o tempo. Vou pegar o nome do Miguel, que eu não perguntei de senhora. A dedicação que ele teve hoje, né? Não acredito, o Miguel ficou, fez a aula, fez o intervalo, voltou, desliga, sai sem olhar para ele. Quando ele perceber que ele está gerando todo esse orgulho em você, ele arruma a energia que ele precisa para ficar depois, porque ele quer seguir com essa. Que, na verdade, tudo isso é manter o padrão de quando a criança apronta ou faz coisa errada muitas vezes, os pais acabam fazendo isso aí, só que reforçando o errado. Então, quando encontra alguém e fala, ai, menina, você não sabe o trabalho que ela tá me dando para ficar na escola. Ou, você não sabe como que tá em casa, não para quieto um minuto para fazer tarefa. Tudo na frente dele. E a criança percebe que tá chamando muita atenção do pai fazendo isso. Precisa inverter o padrão e ele perceber que quando ele não faz, você fica brava, porque é a regra, mas não dá tanta atenção assim. Quando ele faz, ele ganha muita atenção e não cair naquela tentação de deixar, não fez mais que obrigação, passou. O desafio está justamente aí. Você ter que gerenciar esse estudo, essa rotina e essa educação, de fato, que ela é importante, né? O olhar para a criança entender que ela tem um papel dentro desse processo, a criança entender que ela está, de alguma forma, trazendo aí um olhar para os pais e tudo mais, e ao mesmo tempo a mãe se sente extremamente culpada, porque na paralela ela tem que trabalhar das 8 às 5, tem um intervalo que é a hora do almoço e tem que entregar para a empresa aquilo que, enfim, né? Então tem todo esse cenário também, o quanto desafiante é gerenciar tudo isso. É uma tendência, achar que querer que o filho, quando é criança, por exemplo, que ele brinque sozinho, quando a mãe está muito ocupada ou muito cansada. Mas a gente precisa de um tempo para ensinar esse filho a brincar sozinho quando você puder ficar do lado dele e quando você tiver energia para brincar com ele. Então aí que tá o desafio, que a tendência é que quando você pode estar do lado dele, tem energia, a mãe fica muito perto. Então precisa se gerenciar, se planejar mesmo. Para então, vou ensinar meu filho a brincar sozinho, por exemplo, quando é criança. Começa brincando com ele. Começa brincando com ele, fala, peraí que eu vou ali e já volto. Fica 3 minutinhos na cozinha e volta. Continua a brincadeira. Vai fazendo isso no momento que você estiver livre. E aumentando o tempo que você fica... Aumentando o período de tempo que você fica fora quando você vai saindo. Quando chega a hora dele precisar fazer sozinho, ele já sabe, tem a segurança que você vai voltar depois. De usar um timer, um cronômetro daqueles de cozinha, que não seja o timer do celular, então cronômetro mesmo. E ensinar o filho a colocar lá o horário do intervalo no timer. A primeira vez você põe junto, a hora que começa o intervalo, para despertar a hora que vai acabar o intervalo. E daí, das próximas vezes, eles se sentem até com um poder quando deixa ele começar a controlar o timer e ligar lá. Então, isso sempre funciona muito nos intervalos, para gerenciar o intervalo. E é isso, varia 20 minutos, meia hora, 40 minutos, mas todas fazem ter intervalo, então vale para todos. E aí, para conciliar com isso do trabalho, que vale para o ensino fundamental, isso que eu vou falar. É assim, gente, tem uma
capacidade muito grande dos nossos filhos, das crianças, e um desejo que nem eles sabem, de assumir responsabilidade e de mostrar que ele é capaz. Só que a gente que tem que puxar. Adoro isso. Então, o que vocês... Ó, um outro truque que você faz amanhã, depois vocês podem mandar mensagem para mim falando que funcionou, né? Se funcionou. É assim, ó, combina com ele, então. Ó, faz lá o cronograma, ó, sua aula é nesse horário. E vamos fazer o seguinte, então. A hora que você for para a aula, eu vou para o trabalho e combina com ele. Quer que eu te leve para a aula ou você quer me levar para o trabalho? E aí, ele vai para o quarto dele, você para o seu, ou para a sala. Se ele falar, então eu falo, vamos intercalar, você me leva na segunda, eu te levo na terça, você me leva na quarta. E aí, você vai, se ele falou, bom, então segunda você me leva. Você leva ele até a sala de aula, até o quarto onde ele vai estudar amanhã. Se despede, beijo, dá um beijo, filho, dá um abraço. Ó, boa aula. Aí, e fala bom trabalho para mim. Ó, você vai me buscar lá depois que acaba a sua aula, falar se deu tudo certo. Aí, filho, não vai esquecer de mim no trabalho, eu vou adorar. Gente, ele vai se sentir tão importante. Aí você fala para ele, ó, se tiver dúvida, marca aí. Se o que você não conseguir, depois eu olho junto com você e se eu não conseguir também, amanhã você pergunta para a professora. Não se preocupe, mas o que vai acontecer é que ele vai assumir como se ele estivesse na sala de aula, que lá ele se vira sem você. A professora, ele tem intimidade com ela, gente. O que seu filho não tem é intimidade de ser como ele é com a professora, se você estiver em pé aqui do lado. Se você sair daqui e ele realmente imaginar que ele está na escola e você está trabalhando, ele vai se sentir melhor e vai diminuir o seu trabalho, assim, 200%. Criar pequenos gatilhos que vai contribuindo com a criança a entender que aquele momento é o momento escola. E depois é o momento casa, né? Então, acordou de manhã, põe aí o seu uniforme, vai estudar, eu vou me arrumar para trabalhar. E para nós isso faz diferença, né? Trabalhar de pijama e trabalhar de roupa muda aí o nosso desempenho, pelo menos para mim. Fazer isso e depois você ainda colocar aí uma música, alguma coisa para a criança de fato entender. Hora do intervalo, não tem um sinal? Por que não ter um sinal aí desse processo, né? A Polly perguntou se é essencial colocar o uniforme. Não é essencial. Tem criança que não é, só uma dica. Fazer isso. É uma dica, não é essencial. Mas assim, para a criança ajuda muito que ela realmente se sente, sabe, se dá é uma coisa concreta, é um né, símbolo, também. É um símbolo. Em PNL a gente fala dessas pequenas coisas, né, que são os canais representacionais, né, o ver, o escutar, o sentir, tudo isso constrói esse momento. Então, quando você coloca o uniforme, você automaticamente está dizendo para o seu inconsciente que é um momento diferente, né? Quando você tem o mesmo horário, né, então é o mesmo horário que você vai fazer essa aula, também. Então, você tem aí alguns comandos, né, para que, de fato, aquele momento aconteça. No caso, o pai é o diretor da escola. Então, assim, lógico, se a escola tem um horário para entrar online, tem que seguir aquele horário. Mas se está mandando atividade para você, para o seu filho sentar e fazer, põe no horário que fica mais tranquilo para a rotina da casa. A regra que faz diferença é essa que você já falou. Fazer todos os dias no mesmo horário faz muita diferença para quando o filho vai render naquele momento, para quando ele vai estar pronto para conseguir estudar e se concentrar. Mas pode sim se adequar conforme é a rotina agora. Ainda dentro da disciplina positiva, você pode deixar a criança construir. Então, como que você gostaria que isso funcionasse? Você já parou para pensar como que você quer sua mesa de estudo, né? Como que você quer esse canto? Você deixar a criança participar desse processo de construção, você fazer a criança construir esse cronograma, né? Então, você sentar, pensar nos horários, fazer essa construção ao lado dela, faz com que ela sinta pertencente a essa missão, a esse objetivo, e ela passa a contribuir, vira dela, porque ela que construiu, né? Então, é uma dica aí que ela lembrou, muito bem lembrada, e que, de fato, particularmente, eu acho que funciona bastante. E tem um fator também que, por melhor que o filho esteja reagindo nesse momento, todo filho é criança que está vivendo num lugar fechado, sem Deus amigos. Então, é um momento estressante para eles também. E tem, para a questão do estresse no cérebro, faz muita diferença também poder fazer escolhas. Isso alivia muito. Quando você se sente um pouco no controle, mesmo que seja para escolher, se quer fazer de manhã ou de tarde, faz o acordo. Combinou, depois de combinado, na hora de cumprir, não pode ficar se explicando. Porque daí se a mãe fica se explicando tudo de novo. Passa insegurança. Pronto, daí você já está negociando e negociável. Depois combinou. O que vocês acham que vai acontecer
depois de todo esse cenário? Como que vocês enxergam o futuro da educação? E, obviamente, eu quero que vocês ainda pincelem aí no lifelong learning, né? Que é algo que vem falando bastante por aí, que é essa habilidade que poucas crianças, nós, né, poucos adultos têm, que é essa habilidade de você construir a sua educação, o seu estudo, o seu aprendizado ao longo do tempo. Ou seja, você não para nunca, você está sempre estudando. Hoje, o que acontece? Muitos de nós faz a faculdade, termina a faculdade, faz ufa, tô livre, né? Como se fosse um ponto final. Poucos têm o desejo de continuar estudando o tempo todo, né? Que isso é uma habilidade que se constrói na escola. A escola, ela vem como algo obrigatório, pesado, chato, né? Se a escola pudesse vir como um modelo prazeroso, gostoso, onde você escolhe o que você quer estudar, onde de alguma forma você vai montando o seu conteúdo ao longo do tempo, não sei, por isso que eu falei que é polêmica, eu tô soltando aqui, né? E aí isso pudesse contribuir para que essa criança desenvolvesse esse tesão, essa habilidade, essa vontade de estudar para sempre, de continuar por longo tempo estudando e se aperfeiçoando. O que vocês pensam disso em 7 minutos? Eu descobri na neurociência cognitiva que parte dessa minha paixão por estudar veio da forma como os meus pais me educaram, me fazendo acreditar que eu seria capaz de aprender, apesar da perspectiva que os médicos deram de que, pela paralisia cerebral que eu tive, e que eu teria dificuldade de aprendizagem. E eu descobri, né, eu tinha um feeling sobre muitas coisas que aconteceram comigo, mas a neurociência confirmou a expectativa positiva dos pais e a forma como os professores estimulam esse aluno chegam a mudar o cérebro fisicamente. Demais. Então, realmente a aprendizagem ao longo da vida nasce, né, começa muito cedo com as crianças, mas esse muito cedo é dessa forma como os pais e professores estimulam. E a escolha do que eu vou estudar, o que eu gosto, na minha opinião, tem que ficar numa fase posterior, que seria lá mais para frente, porque inicialmente, mesmo que é chato, mesmo a matéria que eu não tenho uma maior habilidade, ela forma a fundamentação ali que eu preciso para depois construir o que eu quiser em cima dela. E então, esse gostar de aprender depende dessa união de escola e família juntas, que vão conseguir fazer esse aluno. Primeiro, ele tem que criar o senso de responsabilidade para ele conseguir aprender, formar o alicerce. O que você acha que e depois ser ele dele. Da educação? Eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a usar a tecnologia, integração da tecnologia na educação em 1995. Isso gerou reportagem em jornal, que era tudo muito novo ainda. Então, eu amo a tecnologia integrada na educação, mas eu odeio a forma como está acontecendo agora, que virar um socorro, uma emergência, uma coisa que causa caos. Então, eu acho que depois, equilibrando, a minha expectativa é que a tecnologia entre no lugar que ela cabe, porque ela estava muito fora. Aí agora ela veio com exagero, pendulou. E daí a gente vai conseguir puxar ela, que é aquela criança que quer aprofundar e levar para a área que ela gosta, ela consegue fazer isso usando a tecnologia. Aquela aula que parece chata, o professor passa muito tempo explicando, muito tempo para mim, talvez para ela não seja muito tempo. Esse professor pode gravar esse vídeo, a explicação eu vejo em casa, quantas vezes eu quiser, mas a prática, transformar aquilo em conhecimento, eu faço em sala, em grupo com os alunos. Então, essa é a minha expectativa, que a gente consegue puxar para onde a tecnologia pertence, que é a personalização. Eu acho que para todo mundo sair melhor, a gente precisa de muita ajuda de todo mundo mesmo, porque o que eu estou enxergando acontecendo o que está acontecendo é que ninguém muda, ninguém está mudando. As pessoas estão potencializando o que elas já tinham nelas. Então, quem gostava de estudar com o filho, por exemplo, está adorando. Ou quem era solidário está sendo mais ainda. Mas a gente está vendo muito desrespeito entre pais e escola. E é uma coisa que está assim, sendo desesperadora. E aí o que eu acho que a gente precisa agora é, nesse momento, quem está bem precisa levar essa empatia, essa flexibilidade para os outros pais. Seja em grupo de WhatsApp, seja em reuniões que estiverem começando a agredir as outras pessoas. A gente precisa disso agora, senão acho que a gente não vai sair diferente de tudo isso. Ah, que lindas! Queria mais 2 horas com vocês aqui online, porque eu tô com um monte de pergunta na minha cabeça, com vontade de fazer. A gente marca uma segunda.
Vamos sim. Eu quero agradecer muito vocês duas, né? Para você que chegou agora, perdeu minha apresentação. Elas são mãe e filha, são educadoras, né? Com uma formação que eu queria ler tudo que vocês me mandaram aqui, porque realmente é uma formação digna de ficar escutando por horas, e juntas é muito mais gostoso, porque, né, mãe e filha, e eu acho que isso também tem todo uma simbologia. Já escutei a história de vocês duas, né, na palestra lá do Pais e Filhos, e realmente admiro muito o trabalho de vocês, parabéns, que bom que vocês estão aí na frente, contribuindo com as escolas e contribuindo com os pais, fazendo essa ponte aí, que eu acho que realmente é bem importante acontecer. E eu aqui desse lado, né, peço para todas vocês que estão assistindo, gratidão por vocês ficarem com a gente até essa hora aí, né, ouvindo um pouco esse assunto. Isso já torna você uma excelente mãe, você um excelente pai, porque eu vi que tem pais aqui participando, porque é isso aí, né, a gente precisa estudar cada vez mais, estar atento ao que as pessoas estão aí para contribuir, os profissionais estão aí para contribuir com a gente, para que a gente se torne mães e pais melhores, para que juntos possamos dar aos nossos filhos um bom exemplo, para que eles no futuro tenham comportamentos muito melhores que os nossos. Então, olha para a escola com carinho. Não sozinho, não, gente. É muita coisa que vocês estão assumindo sozinhos. É isso aí. Só vamos pedir, né? Acho que é hora de olhar. É hora de olhar a escola com carinho, né, Rô, né, tá? Eu acho que é hora, assim como a escola, olhar os pais com carinho, é hora de parar de... o que eu tenho que escutar assim, eu tô pagando por 5 horas, eu só tenho 2 de estudo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá na hora de se unir para poder, de fato, né, aproveitar o melhor que tem desse ano e a gente evoluir dentro desse processo. Meninas, gratidão a vocês. Obrigada, vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Beijo pro sim. Beijo pra você, beijo Polly, Miguel. Obrigada, beijo, gente. pessoal. Estamos super à disposição lá no SOS Educação, trabalhando noite e dia de noite. E estamos lá. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada. Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Vocês que ainda não conhecem o Instagram das meninas, vai lá, vai conhecer um pouquinho desse projeto delas e vamos todas juntas. Um beijo para vocês e até a próxima.